Oi, turminha, nós de novo. Agora a gente vai falar da economia, né? E aí a gente vai também falar de bens, né? Só que a gente vai falar no contexto econômico. Na outra aula a gente estava falando de bens relacionados à contabilidade, a gente está falando de empresa, de entidade, e agora a gente vai falar sobre a economia, né? Dos bens econômicos. E aí é importante a gente frisar uma coisa. Etimologicamente, a palavra economia vem do termo grego, oiko, que quer dizer casa, e nomo, quer dizer norma, lei, né? E pode ser compreendido como a administração da casa. E aí, em resumo, a economia estuda a maneira de como administra os recursos escassos com o objetivo de produzir bens e serviços para a comunidade, para o povo, né? E distribuí-la de forma igualitária, que deveria ser, mas não é, né? Para o seu consumo entre membros da sociedade. Então, isso é a ideia de economia. Se a gente observar, a gente estava falando de contabilidade de bens, contábeis é de uma coisa, a gente vai falar de um bem em economia, já é uma outra história, tá bom? Então, os recursos podem também ser chamados de fatores de produção. São elementos utilizados na fabricação dos mais variados tipos de bens ou de serviços para satisfazer a necessidade humana, nossa necessidade. Então, essa a gente vai focar nos fatores de produção, né? E como produzir esses bens, esses serviços para a necessidade humana, para a nossa necessidade. Tranquilo? Então, todas as pessoas sentem sim necessidade de consumir algo, tanto de alimento, de água, de respirar. Então, todos nós sentimos essa necessidade. E ainda tem esses bens de consumo, que são os bens que são fabricados para que a gente consuma e de acordo com a nossa necessidade são fabricados. É igual a nossa outra aula que a gente estava falando de demanda e oferta. A gente está fazendo justamente essa continuidade da aula anterior. Tranquilo? Então, o que são esses bens de consumo? São os bens materiais, propriamente falando, né? Comprar uma televisão, comprar um som, comprar um carro, comprar um computador, comprar uma máquina, são bens de consumo. Gente, existem duas coisas importantíssimas para que a gente consiga compreender uma economia. A primeira coisa é saber como são tomadas as decisões das pessoas, e a segunda coisa é como as pessoas interagem, como elas conversam, como elas interagem entre si. Relacionada à primeira coisa, né? O que são as primeiras coisas, né? Saber como são tomadas as decisões das pessoas. A gente pode falar que as decisões das pessoas são tomadas. As pessoas precisam fazer escolhas. Essas escolhas não são de graças, né? Elas precisam ser feitas tendo em vista como os recursos são escassos. As pessoas enfrentam trade-offs, ou seja, o custo real de algumas coisas, né? As pessoas são racionais, e significa que as pessoas e as empresas podem melhorar seu processo de decisão. É por isso que a economia foi criada, né? Essa teoria foi criada de economia. E as pessoas reagem a estímulos, né? Eu vou comprar essa caneta porque eu achei bonitinha o bocalzinho dela, a tampinha dela. Então as pessoas reagem a estímulos, por isso que o marketing foi criado, foi com essa necessidade de estimular a compra dos consumidores, né? Das pessoas. Com relação à segunda coisa, né? Que é como saber se as pessoas, como saber como as pessoas interagem, a gente tem os mercados. São geralmente bem organizadas as atividades econômicas, né? Justamente por isso, para entender como é que as pessoas compram, como é que elas se interagem, como é que elas conversam. A ideia de que há ganhos no comércio foi introduzida na economia de forma bem elaborada desde 1976. Né? Os ganhos do comércio são oriundos, sobretudo na divisão do trabalho, né? E a capacidade de produzir bens e serviços está relacionada ao nível de produtividade do nosso país. Então, de cada país, obviamente, né? Que aí vai de acordo com a renda per capita da pessoa, dos habitantes, com a relação de emprego e renda, com relação inflacionária, e aí tem muita coisa que pode se trabalhar, pode se pensar nesse conceito, tá bom? Gente, para a gente entrar na nossa aula, que a gente vai falar sobre os bens econômicos, eu queria falar para vocês que tudo isso aí é baseado numa pirâmide que a gente estuda muito na administração, na gestão, conhecida como a pirâmide de Maslow, que também é chamada da hierarquia das necessidades de Maslow. Né? É um conceito criado na década de 50 pelo psicólogo, Maslow é um psicólogo, né? O Abraham Maslow. Seu objetivo é determinar o conjunto de condições
necessárias para que o indivíduo alcance a satisfação, seja ela pessoal, seja ela profissional. E aí, como sempre, eu vou mandar o material para vocês. Eu queria muito que vocês acompanhassem toda essa aula de acordo, vendo o material, que fica bem ilustrativo, fica bem legal, né? Gente, a pirâmide de Maslow dividiu em 5 tópicos, né? O primeiro tópico é uma pirâmide. Lá embaixo, né? Se a gente tem aqui a pirâmide, lá embaixo a gente tem o tópico fisiológico, né? Depois do tópico fisiológico, a gente vai subindo, a gente tem um tópico de segurança, depois tem o tópico de amor e relacionamento, tem o tópico de estima e tem o tópico de realização pessoal. É nessa sensação de carência, né, que de algo unido de desejo de satisfazê-la. A necessidade humana pode ser, um estado em que é algo privado e podem ser físicas, sociais ou individuais, né? Segundo essa pirâmide de Maslow. Então, na necessidade fisiológica, né, é aquela necessidade vital das pessoas, né? A respirar, comer, tomar água, o próprio sexo, o sono. Então, muitas coisas estão relacionadas a essa necessidade fisiológica, aquela necessidade vital. Depois a gente tem uma necessidade de segurança, que, segundo Maslow, é a segurança do corpo. A gente precisa de um emprego seguro, de recursos, a gente precisa morar e se sentir seguro, da família, de saúde. Então, tudo isso é uma necessidade humana de segurança. A gente precisa ter essa necessidade, a gente precisa ter um lugar legal e seguro para morar, a gente precisa ter uma saúde legal, não é verdade? E depois da necessidade de segurança, subindo a pirâmide, imaginem que é subir na pirâmide, a gente tem a necessidade de amor e relacionamento, de amizade, de família, de intimidade sexual. Então a gente precisa interagir com as pessoas, respondendo àquela segunda questão anterior, né? E aí depois a gente tem a necessidade de estima, aquela de conquista, de autoestima, de respeito. A gente precisa ter respeito das pessoas e respeitar os outros. E aí depois a gente tem a necessidade de relação pessoal, de moralidade, de criatividade, de soluções de problemas, de ausência de preconceito, aceitação e de fatos. Então, de acordo com essa necessidade, pensou-se que economicamente, podemos dividir, de acordo com essa necessidade de Maslow, economicamente podemos dividir as necessidades e os bens econômicos e os serviços. Então podemos dividir as necessidades humanas em necessidades primárias, olha aquelas primárias, naturais ou vitais, são aquelas imperiosas, isto é, que devem ser de satisfação do homem, da pessoa, do ser, né? A alimentação, a habitação. A gente pegou essa pirâmide de Maslow e dividiu essas necessidades primárias dessa forma. E as segundas necessidades são as necessidades secundárias, são aquelas criadas pela civilização, pelas empresas, pelo marketing, pelos bens, pela produção de bens e de serviços. E não implicam apenas os sofrimentos não fatal, ou seja, não é vital, né? Mas que existe, que é uma necessidade que a gente precisa ter. Um carro, uma bicicleta, uma moto, para lá. Exemplo, cinema, ir para o cinema, e ter um rádio, ter um som, ter ter uma cueca, ter um short. Então isso é uma necessidade secundária, mas não é vital. Se você não tiver um short, você não vai morrer, não é verdade? E aí começa-se a falar sobre os bens. E aí os bens econômicos é tudo aquilo que satisfazem direto ou indiretamente as necessidades do ser humano, que a gente sabe que essas necessidades elas são divididas de acordo com a pirâmide de Maslow em primária e secundária. Aquela primária é aquela necessidade humana que você precisa daquilo para sobreviver, e a secundária é aquela necessidade social que você não precisa daquilo para sobreviver, para viver, na verdade, mas que você precisa ter, na verdade? E aí, o que são bens? E aí, esses bens que eu falei agora para vocês, eles são caracterizados como bens livres, que são aqueles que têm abundância e úteis ao homem, mas fora do contexto da economia. E tem os bens econômicos, que são aqueles úteis e escassos em quantidade dada a sua proporção, na sua utilização. E aí, esses bens livres existem em quantidade ilimitada e podem ser obtidos pelo pouco ou nenhum esforço humano, né? E os que não possuem, por exemplo, luz do sol, o mar, a água, né, que é um bem livre, e tudo aí caracteriza-se como os bens livres. Gente, os bens econômicos ainda classificam-se em dois: os bens materiais e os serviços.
E o que são os bens materiais? São de natureza material que podem ser estocados, tangível, como roupa, alimentos, isso aí são bens econômicos materiais. Se eu perguntar para vocês o que são bens econômicos materiais, né? São de natureza material que podem ser estocados, pegados, como roupa, carro, bicicleta, moto, inúmeras coisas. E os que são bens econômicos e o que são os serviços? Não podem ser tocados, são bens intangíveis e nem estocados. Por exemplo, uma consulta médica é um serviço, mas também é um bem econômico. Né? Uma consultoria empresarial, uma consultoria financeira, no caso, possivelmente, caso alguém se interesse pela área, pode trabalhar como consultoria financeira, é um bem econômico, é um serviço que caracteriza-se um bem econômico. Tranquilo? E aí os bens materiais, eles se classificam quanto ao seu destino. Bens de consumo final, que são aqueles adquiridos pela família, né? E os bens e esses bens de consumo final são divididos em bens de consumo durável e bens de consumo não durável. O que são bens de consumo durável? São aqueles utilizados pelo tempo relativamente longo. Exemplo, um refrigerador, um automóvel, que você vai comprar e vai demorar muito tempo para que você se desfaça desse bem. E o que são bens de consumo não duráveis? São aqueles utilizados apenas uma vez, exemplo, um alimento. Você compra um quilo de arroz, que é um bem econômico, e vai cozinhar esse quilo de arroz, e esse arroz ele vai se acabar naquele momento, não é verdade? E os bens de capital, que são os bens de produção, ou seja, aqueles bens utilizados pelas empresas para a fabricação de outros bens. Tem ciclo longo no processo produtivo, exemplo, um prédio, uma construção, um transporte, um meio de transporte, uma máquina, um equipamento, por aí vai. E esses bens de capital, eles vão se subdividir em bens de consumos intermediários, que são aqueles utilizados pelas empresas, e os bens finais, que são aqueles bens acabados, pois já possuem toda a força e etapa de transformação possível, né? Vamos lá, esse mousezinho, mais uma vez, ele é um bem de consumo final, já não tem mais o que fazer com esse mouse. Que a utilização dele agora é pegar e usar, comprar, pegar e usar, não tem mais o que fazer, o que refazer, tranquilo? E ainda esses bens econômicos, eles podem ser divididos em bens públicos e bens privados. O que são bens públicos? São bens não exclusivos e não disputáveis, que é de segurança de todos. Por exemplo, a justiça, né? Não tem o que discutir, a justiça decidiu, está decidido. O transporte, a segurança e os bens privados, que são exclusivos e disputados. São produzidos e possuídos previamente. Exemplo, a produção de uma televisão, a produção de um computador, a produção de um carro, a produção de um telefone, a produção de um mouse, né? E por aí vai. Tranquilo? Gente, os fatores de produção, só para a gente finalizar. Essa necessidade econômica vai vir de acordo com os fatores de produção. O que são os fatores de produção? São os recursos ou os elementos básicos utilizados na produção de um bem ou de um serviço. São eles: terra, trabalho e capital. São 3. Né? Esses fatores de produção são 3. Né? O que são terra? São os recursos naturais, em sentido amplo, a solução cultivável, né? É o conceitozinho. A solução cultivável dos recursos naturais que contém como água, minerais e madeira. O que são trabalho? São as faculdades físicas, mentais e intelectuais dos seres humanos que intervêm no processo de produção. Então, para produzir esse mouse, mais uma vez, eu vou pegar agora o grampeador, para tirar o mouse. Para produzir esse grampeador precisou de um trabalho, de um pensamento humano, uma pessoa que pensou na proposta de como seria esse grampeador. E o capital, né, fator de produção capital, são os elementos e serviços como máquina, equipamento, edifício, construção, ferramenta e meios elaborados aos demais meios de produção no processo produtivo. Então, e aí esse capital ele pode se dividir em capital fixo, capital circulante e capital financeiro. Né? E aí a gente tem agora os agentes econômicos. O que são os agentes econômicos? Os agentes econômicos são 3. São pessoas ou de naturezas físicas ou jurídicas que, através das suas ações, da sua responsabilidade, constituem para o funcionamento do sistema econômico, para a produção dos nossos bens e dos nossos serviços, de acordo com a demanda e a oferta. São empresas, famílias e o governo. O que é empresa? Empresas são os agentes encarregados de produzir e comercializar bens e serviços. As famílias são os agentes responsáveis pelo consumo dessa produção que as empresas produziram. E o governo é a organização que atua como órgão maior para gerenciar
a produção desses bens ou de serviços para que as famílias consumam os bens e os serviços. Um exemplo bastante legal sobre essas agendas econômicas é agora nessa pandemia. Por exemplo, as empresas parou por quê? Porque o governo mandou parar, porque ele é o órgão maior fiscalizador. As empresas pararam de produzir por conta da situação pandêmica do país, e aí as empresas deixaram de produzir, automaticamente as famílias deixaram de consumir. Se você olhar uma pirâmide, se observar bem, é uma pirâmide hierárquica de cada coisa, tá bom? Então, ficamos por aqui falando sobre os bens. Eita, esse vídeo eu estiquei bastante, mas é bem legal que vocês assistam. Mais uma vez eu vou mandar a aula, eu vou mandar os conteúdos em slide para que vocês consigam entender melhor de acordo com a minha fala. Qualquer coisa eu estou por aqui, tá bom? Beijo e até mais. Tchau!